não sei se pode mais. Eu não sei se o Tite consegue fazer mais do que isso. Eu acho que as apresentações do Flamengo deixam essa dúvida, né? Imaginava-se que sim, mas não tem conseguido. E não é esse papo de que ele é retranqueiro, pelo contrário, ontem de retranqueiro não teve nada. Ele se expôs no segundo tempo mais ainda. É, E se expõe quando exato. insiste em colocar o Davi Luiz para jogar em momentos assim. Davi Luiz pode ajudar em situações específicas, né? Mas ele não coloca os garotos e ele é meio que refém de alguns nomes mais pesados. Isso é muito claro, muito evidente. E o clube, claramente, ele está preocupado muito mais com as Copas. Só que ninguém assume. É só olhar para o Dela Cruz. Dela Cruz já tinha problemas físicos. Aí, quarta-feira, jogou contra o Bahia. Se machucou. Ontem não jogou. Ele não deveria ter sido guardado para o jogo de ontem? É óbvio que sim. Ah, mas contra o Bahia ele deu o passe para o gol. Dane-se. Se a prioridade é o Campeonato Brasileiro, você vai para a Copa do Brasil, o que é possível. Aquele gol não aconteceria? Provavelmente não. Empatava. Poderia perder de 1-0. Prioridade é o brasileiro. Uma vitória ontem, o Flamengo ficaria a 3 pontos do líder com um jogo a menos. Agora ele fica a 6 pontos do líder com um jogo a menos. Tem que vencer esse jogo atrasado contra o Inter, que não tem data marcada, para ficar a 3 pontos do líder, que ele não enfrenta mais. Claro que tem muito campeonato, muita coisa vai acontecer, times vão se enfrentar, Botafogo vai ter jogos difíceis, Palmeiras vai ter jogos difíceis, Fortaleza também, muita coisa vai acontecer, pode acontecer. Todo mundo tem chance ali. Mas o foco, claramente, é nas Copas, isso aí é muito evidente. E nas Copas e na eleição, né? O importante é a eleição, né, Tirano? Esses que estão preocupados. Todo É. mundo preocupado com a eleição. Inclusive gente de oposição, que se aproveita das derrotas, né? Parece até que eles saboreiam as derrotas para poder tirar algum proveito político, que sempre acontece, e nesse ano mais ainda. Eleições, está É, no plural. eleições, exato. Boa, eleições no plural. Eleições, porque o queridíssimo Marcos Braz é candidato à reeleição lá, né? Isso, Com apoio exatamente. de facções de torcidas do Flamengo. Exatamente isso. Confesso que eu fiquei um pouco espantado com o Mauro falar assim, talvez o Tite não consiga fazer mais do que está fazendo. Na verdade, no Porque ele fim está das contas, muito tempo fora dos clubes, né, Tirano? Desde sim, 2016. Então, nesse retorno, a expectativa você usa como base o último trabalho dele feito no Corinthians em 2015, que foi excelente, foi o melhor trabalho dele. Só que o tempo mudou, o futebol no Brasil mudou. O Jorge Jesus mudou o patamar do futebol disputado no Brasil. Isso aí é muito claro. A partir da passagem daquele português, a referência passou a ser outra. E ele talvez não tenha conseguido acompanhar esse ritmo. É simples assim. Porque não cola mais a história só do calendário. Claro que o calendário atrapalha, é evidente, mas não dá para falar só do calendário. O Cuiabano se machucou com 3 minutos também no jogo do Botafogo contra o Fortaleza no sábado à noite. De fato, os jogadores se machucam, mas não é só a questão do calendário. É Não, isso postura, é, comportamento, a forma como o time joga. E só fala do calendário. Não isso dá é mais muito para falar claro, só do né? calendário. Isso é muito claro. O Botafogo perdeu dois jogadores fundamentais, Júnior Santos e Eduardo. Nem por isso caiu tanto de produção. Estaria melhor se tivesse os dois, mas não caiu tanto de produção sem os dois. Aí tem a coisa também, né, do planejamento, de como é que você rola o elenco, coisa que, diga-se de passagem, o Vojvoda faz muito bem. E quero reforçar aquilo que disse o Mauro. Eu fiquei estranhando também as pessoas criticarem a maneira como o Fortaleza jogou no Newton Santos. Fortaleza tem jogado desse jeito no Castelão. Deixa a bola com o adversário, joga em contra-ataque e tem se dado bem assim. Muito bem, diga-se de passagem. Né? Ganhou 9 jogos seguidos. Tá na briga. Jogou com personalidade. Agora, o Botafogo é melhor que o Fortaleza, ainda mais jogando em casa. Decepção no Newton Santos, para mim, foi uma apenas. O público, 32 mil pessoas, num estádio que cabe em 44 mil. O que o Botafoguense está esperando mais para lotar sempre o Newton Santos? Por que 12 mil lugares vazios num jogo do tamanho que foi o jogo, que aliás foi o grande jogo da rodada, tecnicamente também? Não entendi. Nossa enquete aqui tem a ver com qual o jogo que pode indicar o que vem por aí nos clubes. E, Trajano, o Botafogo tá tranquilão aqui na frente. Botafogo e Fortaleza, 42%. Atlético Paranaense e Palmeiras, 28%. Corinthians e Flamengo, 23%. Fluminense e São Paulo, bem atrás, 8%.
é o Botafogo, o Trajano. Essa é a verdade. Não, privilegiaram a parte de cima, e é justo que se privilegie mesmo, sabe? Era o jogo mais importante e um jogo que correspondeu à expectativa. Havia uma enorme expectativa em relação a esse jogo, do primeiro contra o segundo. E foi legal de ver, né? Foi um jogo bem disputado e tal. Poderiam ter votado. Quanto está o Palmeiras aí nessa enquete? Palmeiras é o segundo colocado. Então, poderia ser o Palmeiras, que mostra que o Palmeiras está 28%. subindo, ele está entrando de novo. Nunca saiu da briga, mas está mais perto da briga. Poderia... Então, eu mesmo coloquei isso. O Mauro colocou também, que o jogo de importância seria esse. Né? Então, vamos em frente. Agora, o que eu queria falar, o Arnaldo já falou, que eu continuo não concordando, sabe? Não é atrasar o jogo é uma coisa. O que o Rice fez não foi atrasar o jogo, foi uma displicênciazinha. E o juiz inglês, talvez, não tomou chá no café da manhã, com mau humor, resolveu punir um jogador que já tinha amarelo, sabe? Então, eu acho que está contaminado. O mundo inteiro está contaminado. O mundo inteiro está contaminado. O Juca sabe muito bem disso, que eu acho, sabe? Tudo favorece os grandalhões permanentes. Eu estou indignado com o que aconteceu no jogo lá no Emirates. Indignado. Se não bastasse Danilo, esse mal educado do Haaland ainda vai e faz 3 gols pela segunda vez seguida. Isso tem que ser também, tem que proibir norueguês de jogar na Premier League. Ô Danilo, 2-0 para o Palmeiras, fora de casa. O Mauro fez uma ponderação. Veja bem, esse Atlético Paranaense não é forte em casa, pelo contrário, nessa temporada. Mas o fato é que o Palmeiras, com a frente única, como gosta de ouvir o Trajano, frente única, 2-0. O Abel pediu lá, falou de novo sobre o caso do machismo contra a Aline. De novo ele não pediu desculpa, né? Só fala, não, eu fiz, mas não sou e tudo mais, mas tudo bem. Não, ele pediu desculpa. Ele pediu, dessa vez ele pediu. Não, ele pediu desculpa, claramente. Aí também... Mas... Não, ele pediu desculpas. Ele pediu desculpas dizendo dessa conversa com o Danilo. Ele fez, mas não é. Fala. Não, Fala, Trajano. Não, eu queria que o Danilo explicasse, porque o Danilo sempre falou aqui que toda vez que... Não tem nada a ver com o Abel. Tem, mas não é diretamente. Toda vez que o Palmeiras tem uma folga, o time volta pior. Não é? Só que dessa vez não voltou, porque ele pegou um adversário fragilizado, sei lá o que e tal. Mas essa vitória, ele teve um tempo que os outros times não tiveram, não é? E não é que voltou pior dessa vez. Até que tomou jeito, né? Tomou jeito. E aí, com detalhes, né, Danilo? Só para te passar a bola. Rafael Veiga, Zé Rafael, essa turma tá virando reserva. E, de novo, como assim no ano passado, que apareceu o Ender, que começou a ganhar um monte de jogo, o Estevão, que jogou pra caramba, fez um golaço. Ontem o Estevão jogou pra caramba, mas eu acho que o decisivo para a vitória do Palmeiras ontem foi especialmente os 20, 30 primeiros minutos, onde o Palmeiras sufocou ali o Atlético Paranaense. Nos 15 primeiros minutos poderia estar 2-0 e estava 1 com o gol do Maurício. É verdade que o Atlético Paranaense vive provavelmente a sua pior fase nos últimos tempos de Brasileirão aí. Normalmente o jogo na Liga Arena ele é sempre difícil para os adversários e as estatísticas mostram que ultimamente não tem sido assim, mas o Palmeiras entrou em campo e pressionou o Atlético Paranaense como se estivesse jogando no Allianz Parque. Até a semelhança do gramado deve ter ajudado. O Palmeiras pressionou bastante e o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, foi o melhor em campo, mesmo com o Palmeiras ganhando de 2-0. E com o Dorival nas tribunas ali, eu acho que o Mikael já tinha passagem pela seleção brasileira de base, né? Eu acho que o Dorival já vai olhar e falar, olha, esse cara aqui eu vou ficar de olho, que aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, que baita escola de goleiros do Atlético Paranaense ultimamente. Os caras revelando um goleiro bom atrás do outro. Saiu o Bento agora, era o Léo Link o segundo, machucou, entrou o Mikael e o Mikael deu muito a conta do recado, porque era pra gente estar falando hoje de um Palmeiras ganhando aí para ser justo, 6-2, vai, porque o Everton também fez belas defesas depois que o Palmeiras saiu à frente. Como você disse, o Veiga e o Zé Rafael ficaram no banco, o Maurício fez uma boa partida, aliás, do lado esquerdo do Palmeiras com o Felipe Anderson, o Maurício um pouco mais deslocado, e veja só vocês quem apareceu muito bem ontem, Caio Paulista.
Caio Paulista jogando muito bem, é uma sequência boa do Caio Paulista pelo Palmeiras. E ontem esse lado esquerdo funcionou muito bem. O Caio quase fez um golaço ali, lá, Ronaldinho Gaúcho, uma jogada realmente impressionante. Quem não viu ainda, você vai ver que não é exagero o que eu tô falando, foi um drible realmente impressionante, usando ali uma chaleira, não sei nem explicar, não sei nem qual é o nome para aquele drible que ele deu. E mais uma vez o Mikael apareceu e fez a defesa. Embora o Atlético Paranaense esteja mal, o Palmeiras tinha alguns paradigmas aí para quebrar, né? Primeiro, não ganhava fora de casa há praticamente 2 meses. Tinha essa questão que marca o torcedor de quando fica muito tempo parado, o Palmeiras normalmente volta mal. E voltou bem ontem, né? E detalhe, com 3 dias de folga na semana. Jogou bem. E é o tipo de jogo que você olha na tabela e pensa, pô, Palmeiras e Atlético Paranaense, fora, em Curitiba, é um jogo difícil. Mas para o Palmeiras agora, que tem só um campeonato para disputar, era uma vitória obrigatória. O Palmeiras tinha que vencer para poder aproveitar primeiro a perda de pontos do Fortaleza, que foi para o Botafogo, mas ainda assim o Fortaleza tem um jogo a menos, então eu acho que você olhando para a tabela foi boa a vitória do Botafogo para o Palmeiras. A perda de pontos do Flamengo, que o Palmeiras tinha que vencer de qualquer forma, e venceu bem. Então eu acho que é uma vitória bem importante e manda para mim, sim, um recado para quem está concorrendo. Olha, o Palmeiras está firme, e também uma vitória para afirmar um pouco também a reação do Palmeiras, né? O Palmeiras que tropeçou, chegou a ficar com uma vitória em 8 jogos, agora tem 3 vitórias consecutivas, uma vitória no sufoco contra o São Paulo, mas que é aquela vitória que dá ali um ânimo, uma vitória tranquila contra o Cuiabá, e agora essa vitória contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Palmeiras, ele avisa de novo, né? A gente já sempre falava, mas ele deixa o aviso. Olha, realmente eu vou, agora que eu tô fora da Copa do Brasil e da Libertadores, vou brigar até o final pelo tricampeonato. Já tem palmeirense fazendo as contas, torcendo para o Botafogo avançar na Libertadores, primeiro para eliminar o São Paulo, claro, mas também para dividir as atenções com o Brasileirão, torcendo para o Fortaleza avançar na Sul-Americana, porque aí elimina o Corinthians e continua tentando ali outra frente no Brasileirão. Já tem todos os tipos de mandinga acontecendo, viu, Tironi? Maravilha, hein? Como palmeirense é um cara ruim. Quer dizer, ele quer o mal dos adversários em vez de querer apenas o bem de si mesmo. Que gente Olha, ruim. agora, podia perguntar para o Arnaldo Espírito se ele de porco que tem o palmeirense. convencer o Caio Paulista a pular o muro de volta. Caio Paulista finalmente está jogando melhor, hein? Tá jogando em vez de trazer esse bem. Jamal, tem nome de pianista de jazz. Aliás, né, é bom a gente falar aqui, né, o Caio Paulista bem e o Maurício bem, a gente pode dar um puxão de orelha no Abel, né, porque ele demorou a perceber que o Veiga estava mal, agora o Maurício indo bem, e ele tirou o Caio Paulista no jogo de ida contra o Botafogo, quando o Vanderlan e o Murilo sofreram pra caramba com o Luiz Henrique. Então fica aí uma observação, ainda está muito cedo para falar, mas daqui para frente, daqui um mês mais ou menos, a gente vai poder fazer uma avaliação se de repente o erro do Abel com o Endrick contra o Boca Juniors vai ser semelhante com o erro do Abel nas escalações da Libertadores de agora. O cenário é muito parecido, só que dá tempo, né? E nos pontos corridos dá tempo, né? O ano passado deu tempo. Eu gostaria no mata-mata. Gostaria muito de ver se o Zubeldia fosse o técnico do Palmeiras, ou o Tite, ou o Ramon Dias, porque só essa que faltava, torcedor do Palmeiras reclamar das opções táticas e técnicas de Abel Ferreira. Não é uma característica, Juca. Ele demora a romper vínculos, né? E dá oportunidade para quem chega depois. É uma característica dele. Ele é facilmente decifrável. Depois a gente conhecer, a gente sabe como é que é o comportamento dele na beira do campo, nas entrevistas e também taticamente durante a temporada. A gente está cheio de cautela aqui, mas o Palmeiras, o Trajano evocou o favoritaço, o Palmeiras é favoritaço ao tricampeonato, né? Porque a gente conhece muito mais. E Fortaleza? Né, muito mais. Eu também acho. Porque ele tem uma frente única, ele recebe os 2 times em casa no confronto direto. Também acho. Certo? Ele recebe os 2 times em casa, ele só tem essa frente e ele está acostumado a esse tipo de coisa. Né? Ele está acostumado a esse. Ele é o bicampeão. Ele é o bicampeão.
Se você for no assoprão na reta final, lá no Photoshop, vai dar Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras... E tem uma outra característica desse time do Abel, já há algum tempo também, que é reagir rapidamente a grandes frustrações. Normalmente isso acontece também, né? Foi o caso. Meteu 5 lá no Cuiabá, ganhou do Atlético Paranaense, tudo com essa característica que vocês estão falando. O Atlético Paranaense jogou 2 partidas na semana e o Palmeiras não jogou nenhuma. O Atlético jogou 2 como visitante contra o Vasco. Faz parte. Agora a frente única é do Palmeiras, né? O próximo jogo do Palmeiras é Criciúma em casa, né? Então, o Palmeiras, eu acho que é o contrário. Para tirar o título de pontos corridos do Palmeiras, o Fortaleza, e sobretudo o Botafogo, que foi o adversário no passado, vai ter que fazer mais do que a gente espera. Mais do que a gente espera. Tipo, não perder o confronto direto. Tipo, manter a vantagem até lá. Não é simples, não. O Palmeiras a gente já conhece. Os outros a gente está conhecendo, né? E acho que a frente do Palmeiras é única nesse aspecto. Para quem nunca conseguiu lidar bem com 3 frentes, é o caso do Abel Ferreira, é uma baita frente única, né? Porque é o desafio de ganhar um tricampeonato seguido inédito. Então, acho que tem o favoritaço diga aí, ao campeonato brasileiro. Este time do Palmeiras, com frescor, como diz o Abel,